Olá e bem-vindo ao canal Gigante das Laranjeiras. Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre o tricolor das Laranjeiras, desde sua história e tradição até suas últimas notícias e jogadas. Seja um torcedor apaixonado ou simplesmente um fã de futebol, este é o lugar perfeito para você acompanhar tudo sobre o Fluminense. Vamos juntos torcer pelo clube e celebrar sua glória. 5 fatores que ajudam a entender o péssimo início do Fluminense em 2023. Torcedores e espectadores dos jogos do Fluminense em geral ainda tentam entender o motivo de o time de Fernando Diniz não ter apresentado um bom futebol até agora no Campeonato Carioca depois de um ano tão bom como 2022. Após 6 partidas no estadual, a equipe tem 3 vitórias, um empate e 2 derrotas. Porém, mesmo quando venceu, não conseguiu fazer uma exibição convincente. Os motivos cogitados na arquibancada, mesas de bares e conversas no celular variam aos montes. Para tentar responder o que está dando errado com o Flu neste início de temporada, o GE separou 5 pontos que chamam a atenção na primeira metade da Taça Guanabara. Parte física. É talvez o principal fator. É nítido que o time está se arrastando em campo e não tem a mesma intensidade do ano passado, o que faz muita falta para funcionar o dinizismo. Os jogadores não conseguem pressionar a saída de bola adversária como antes e nem se movimentar com a frequência necessária para criar espaços e dar opções de passes contra defesas em bloco baixo. Em entrevista no início do ano, o técnico ressaltava a importância da dedicação dos jogadores. A equipe teve mais posse de bola em todos os 6 jogos até aqui, a 61% contra o Resende, 62% contra o Nova Iguaçu, 69% contra o Madureira, 67% contra o Boa Vista, 68% contra o Botafogo e 70% contra o Volta Redonda, mas na maioria do tempo não soube o que fazer com a bola e acabava tocando para trás. Nesse cenário, é inevitável a crítica em cima dos 50 dias de férias do elenco, que foi o último do Rio de Janeiro a se reapresentar. O clube chegou a passar uma cartilha de exercícios individuais nas últimas semanas de folga, e a comissão técnica até elogiou publicamente o condicionamento dos jogadores no retorno aos treinos e fez uma pré-temporada puxada. Porém, ainda não parece ter surtido efeito. Internamente, muitos já reconheceram que o time está mal fisicamente. Cano pouco municiado. Artilheiro do Brasil em 2022 com 44 gols, Cano muitas vezes decidiu jogos complicados a favor do Fluminense com suas finalizações precisas. Mas neste início de temporada temos visto pouco o argentino ter chances claras. E o baixo número de finalizações do centroavante é um exemplo disso. Nos 4 jogos em que esteve em campo, Cano teve 8 finalizações em 366 minutos, a média de aproximadamente uma a cada 46 minutos. No ano passado, o argentino teve 208 finalizações em 5.846 minutos, a média de aproximadamente uma a cada 28 minutos. Cano teve uma finalização contra o Resende, 3 diante do Madureira, a uma bloqueada, uma no clássico com o Botafogo e 3 contra o Volta Redonda. Porém, foram raras as chances de gol. Refém do chuveirinho. Dos 5 gols do time até aqui, 4 nasceram de cruzamentos para a área, o gol contra de Joanderson, do Resende, o chutaço de Lima diante do Nova Iguaçu pegando a sobra, o de Arias após escanteio contra o Madureira e o gol contra de Kevin, do Boa Vista. A exceção foi o de Alan, que foi de bola parada na estreia em cobrança de pênalti. Com o time mal fisicamente, tem sido comum ver os jogadores levantando bolas na área, mas o problema é que não há nenhum atacante de grande estatura ou exímio cabeceador no elenco. Cano tem só 1,76 metros de altura, William Bigode, 1,71 metros, Keno, 1,78, e Alan, o mais alto, 1,82 metros. Os zagueiros Nino e Manuel são os melhores no fundamento, mas só conseguem subir nas bolas paradas. A armadilha e linha alta. Soma-se a isso o fato de os adversários terem encontrado uma armadilha, contra o dinizismo, a bola longa nas costas da linha alta defensiva. Com os jogadores mal fisicamente, isso virou o grande calcanhar de Aquiles do Fluminense neste início de 2023. Dos 3 gols sofridos até aqui, 2 foram assim, o de Vitor Sá, do Botafogo, que soube marcar a linha de impedimento de Samuel Xavier, e o de Lelê,
do Volta Redonda, que ganhou na velocidade de Manuel e Calegari. E ainda houve mais chances claras para os adversários em jogadas assim, em Luiz Paulo, do Madureira, entrou livre na área, mas demorou a chutar e permitiu o bote de Nino, Carlos Alberto, do Botafogo, que saiu cara a cara com Fábio e parou no goleiro, e uma com Lelê, do Volta Redonda, mas o camisa tricolor fez 2 defesas seguidas a queima-roupa. Clima pesado. O episódio envolvendo o pênalti cobrado e perdido por Calegari contra o Botafogo não acabou no clássico. O auxiliar Eduardo Barros deixou claro que a decisão do cobrador foi tomada em campo, o que deixou Diniz muito irritado. O treinador subiu muito o tom no vestiário e deu uma bronca generalizada, a ponto de dizer que se os jogadores não querem comando não precisavam mais dele. O tema foi abafado ao longo da semana, com conversas internas e sem entrevistas para a imprensa. Nos bastidores, o assunto era considerado página virada e encarar o jogo seguinte como chance de dar uma resposta. Mas o clima no CT Carlos Castilho foi considerado pesado pelos jogadores, e o esperado resultado contra o Volta Redonda não veio. Quem esteve no Raulino de Oliveira viu algumas discussões entre jogadores durante o jogo, como por exemplo um bate-boca entre Ganso e Fábio. Havia uma preocupação da torcida para que o vestiário não tenha rachado.